Falar em química traz diferentes emoções para cada pessoa que escuta. Para a grande maioria, é aquela matéria chata da escola que envolve elementos e fórmulas complicadas. Mas a química está muito mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. Além dos produtos de utilidade doméstica que conhecemos, a química está também em todos os alimentos e até nas nossas emoções e sentimentos. Mas qual a relação da química com a nossa espiritualidade? Estamos prestes a conhecer a fórmula que pode mudar padrões e transformar o mundo todo, S3H2R. Seguindo os ensinamentos deixados para nós pelo Mestre dos Mestres, essa fórmula foi pensada e estudada para que possamos viver a vida plena que nos foi prometida. Humanamente santos. Sabemos que só há um santo e que nossa carne não nos deixa chegar aos padrões de Cristo. Mas cabe a nós buscar a santidade a cada dia, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida em nossa vida diária. Humildemente servo, porque nem mesmo o Rei dos Reis veio para ser servido, mas para servir. Portanto, sejamos humildes nas nossas atitudes para com o próximo. Radicalmente simples, assim como Jesus, que não se importava com o que vestia ou com quais marcas usava, não devemos nos moldar aos padrões do mundo e radicalizar, ser diferente, ser espelho onde se vê a luz de Cristo. Vamos viver a fórmula S3H2R. Lucas 10, 25 a 42. Esse é o texto que você abra a Bíblia. O Marcos já está escrito aí, e eu vou só ler Lucas 10, de 25 a 42. Marcos 12, 30 e 31. Diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Agora, Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 42, é o mesmo texto, só que expandido. Jesus vai usar uma parábola. Parábola é uma história sem H, uma história que não existiu necessariamente no tempo e no espaço, mas ela é criada para reforçar um ensinamento. Então, isso é uma parábola. Jesus foi o doutor das parábolas. Ninguém na história ensinou com parábolas como Jesus. Tem a facilidade da gente entender, de fazer a gente entender o que ele quis dizer. Diz assim, 25, presta atenção. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: você respondeu bem. Faça isso e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, vem a parábola: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de bandidos, os quais, depois de terem o roubado, causaram-lhe muitos ferimentos e depois foram embora, deixando-o quase morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de longe. Algumas versões vão dizer,
passou pelo outro lado da estrada. Da mesma forma, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou pelo outro lado da estrada. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto e, vendo, teve compaixão dele. E, chegando perto dele, pensou. Olhou para os ferimentos e colocou óleo e vinho. E colocou o homem sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários. Bíblia na linguagem de hoje. Tirou o quê? Não, é dois salários de um dia. A Bíblia na linguagem de hoje diz duas moedas de prata. É o equivalente hoje a R$200, que é um dia de um servidor comum. R$200. E disse: cuida desse homem, e se alguma coisa você gastar a mais, eu darei de volta a você, quando eu voltar. Aí Jesus perguntou: qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? Respondeu o doutor da lei: o que usou de misericórdia. Jesus disse: então vá e faça de igual modo. Ou seja, havia um ensino muito claro aqui, mas aquele homem não tinha entendido. O ensino que Jesus estava querendo dizer era o ensino que a lei das pessoas que antecederam Jesus dizia, mas que as pessoas não queriam entender. A lei era muito clara e os mandamentos dessa lei se resumiam num tipo de relação entre a pessoa e Deus, que basicamente era: ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como você ama a você mesmo. Existia uma predominância entre os intérpretes, entre as pessoas que estudavam o Antigo Testamento, de que isso aí, esse princípio, resumia a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Vamos lá, deixa eu retomar aqui com vocês a ideia do que o Senhor foi construindo no meu coração ao longo de tantos momentos de oração. Isso eu expliquei bem direitinho ontem. Quando Deus mostrou que nós temos, que o padrão de relação que Ele quer de nós para com Ele é que nós sejamos santos, eu perguntei a Deus: mas que tipo de santidade? Que tipo de santidade? Porque existe um tipo de santidade, ou existem vários tipos de santidade. Ou pelo menos existem vários tipos de você mostrar a sua relação com Deus. Esses dias a gente fez uma postagem no Face da igreja e apareceu uma pessoa de short. E outra pessoa que não conhece a Igreja Batista em Coqueiral fez um comentário dizendo: isso é um absurdo. Como é que uma pessoa vai de short para dentro da casa do Senhor? Depois eu perguntei quem fez esse comentário, e aí os facebookianos de plantão disseram: não, a gente não sabe. É uma pessoa que fez o comentário. Eu tenho certeza que esse comentário não seria feito por alguém da Igreja Batista em Coqueiral, porque ninguém que é da Igreja Batista em Coqueiral, por mais novo que seja, vai achar que nós entendemos que Deus mora numa casa feita de tijolo, que Deus mora em templo feito por mãos. E a pessoa, então, entendia que aquilo era uma agressão à santidade, estava profanando a santidade. Podemos buscar uma santidade nos aspectos religiosos, mas quando Jesus vai explicar esse princípio, aquele mestre da lei que usa a parábola, que nós denominamos como parábola do bom samaritano, Jesus definitivamente está dizendo: meu querido, é o seguinte, tu és o tampa de cruz na interpretação da Bíblia, bote aspas porque a Bíblia não estava toda formada. Você é fera na interpretação da Bíblia, mas você não entende aquilo que Deus está querendo de você. Você acha que essa relação com Deus, ela pode ser
vivida dentro dos padrões religiosos. Mas eu quero ensinar a você com essa história que essa relação que Deus espera de nós, ela necessariamente não cabe, não pode ser vivida dentro dos padrões religiosos. Não pode. E aí a parábola do bom samaritano é isso. Pode baixar ali, pode baixar ali. Pronto! Bingo! Congratulations! Agora preste atenção, isso é bom para acordar. Preste atenção em mim. Zé Marcos, como é que essa parábola está dizendo que esse padrão de santidade e de relação com Deus não pode ser vivido dentro do arranjo religioso? Como é que você chega à conclusão que Jesus ensinou isso? Isso é lógico, isso é claríssimo. Jesus coloca 3 personagens nessa história. E o bom de criar uma história que não aconteceu é que a gente pode inserir os personagens, o conteúdo dentro dela. Jesus usa 3 personagens para essa história. Vamos lembrar? Quem é o primeiro? Desculpe, na verdade Jesus usa 5 personagens para essa história, né? É o homem que são os ladrões e o homem que estava ali meio morto. A Bíblia diz meio morto. Mas fora esses, tem mais 3 personagens humanos nessa história. Quem são? Primeiro, o sacerdote. Segundo, o levita. Terceiro, o samaritano. Você sabe o que é sacerdote e levita e samaritano? É água e óleo. São 2 coisas, são 2 categorias de gente que não tem a mínima condição de se misturarem. Esses dias um rapaz chegou para alguém da nossa igreja, que está morando bem longe, e disse assim: você é crente? Porque entende-se em algumas igrejas pentecostais que quem toca é levita. Pentecostal não, algumas igrejas tradicionais, pentecostais, o levita do Antigo Testamento era o que tocava no templo. Aí botaram o nome desses caras e dessas caras de levita. Aí chegaram para um camarada da nossa igreja e perguntaram: você é crente? Sou crente. Ah, interessante. De qual igreja? Da Igreja Batista Coqueiral. Ah, interessante. Você é levita? Aí o cara disse: eu nunca tentei, não. O cara de Coqueiral nunca vai saber o que é um levita. Aliás, nunca vai entender que Baruque é um levita, que Dedé é um levita, que Lisandra é um levita. Se você perguntar a um menino de Coqueiral: você é um levita? Ele vai dizer: eu não consigo não. Nunca tentei levitar. Porque ele entendeu: você levita? Você é levita? Você levita? Não, eu nunca tentei. De repente, se eu tentar, eu consigo. Mas ele não disse isso para tirar onda, não. Ele simplesmente disse isso porque ele não tinha a mínima noção do que é levita, porque na nossa igreja a gente jamais vai cometer uma burrice bíblica dessa, de dizer que o tocador é levita. E quem diz um negócio desse não conhece a Bíblia. É por isso que eu digo, uma coisa é você decorar 1000 versículos bíblicos, outra coisa é você conhecer a Bíblia. Estou lembrando agora do nosso amigo que faleceu, Micaías. Micaías sabia de versículos bíblicos decorados mais do que todos nós, mas não entendia nada da Bíblia, nada da Bíblia, nada da Bíblia. Era o cara mais tapado em Bíblia que eu conhecia. Você pode conhecer o texto da lei, o texto que está escrito ao pé da letra, e você não compreender a vontade de Deus. Pode. Jesus está diante de um doutor da lei que conhecia de có e salteado tudo, mas não conhecia a vontade de Deus. Poderia ser hoje um teólogo, um professor de seminário, mas não entendia. Ele sabia a letra, mas ele não entendia. E Jesus explica. E quando Jesus explica, ele coloca essas 2 categorias de pessoas. Sacerdote e levita num lado, samaritano no outro. Vamos fazer uma comparação para você entender isso. É como se de um lado ele colocasse o Papa Francisco, ou então qualquer bispo, qualquer padre, e colocasse qualquer pastor, né? E
e um teólogo, e um diácono, né? Um pastor e um diácono, aquele que cuida de tudo. E do outro lado ele colocasse me ajudem aí, o que seria um samaritano hoje? Um ateu. Um ateu. Eu quero pensar mais do ponto de vista religioso. Um ateu prático. O ateu prático é aquele ateu que com a boca ele confessa que é ateu, mas na vida ele mente. Pela prática dele, ele não consegue ser ateu, ele não consegue mostrar que é ateu. É o ateu que faz o bem, é o ateu que teme, é o ateu que se relaciona, é o ateu prático. Então Jesus coloca essas duas categorias de pessoas. A primeira categoria de gente, olha o mistério dessa passagem. A primeira categoria, o sacerdote e o levita, vocês sabem por que eles não tocaram naquele homem? Porque eles estavam buscando a santidade. Preste atenção nisso. Há um ensino muito especial nisso. O sacerdote e o levita não tocam naquele homem porque está buscando a santidade. O sacerdote e o levita não tocam naquele homem porque são malvados, não. Porque não estão nem aí para aquele homem, não. Não. A Bíblia não diz que eles eram pessoas ruins, não diz nada disso. Pelo contrário, eles não tocam naquele homem porque eles estavam buscando a santidade. Gente, tem tanta gente buscando a santidade por aí. Uma vez chegou uma mulher na igreja, aí eu vou explicar isso direitinho. Chegou uma mulher na igreja Batista de Coqueiral, que ela tinha uma filha no projeto da gente. Escute que absurdo. Ela tinha uma filha no projeto da gente. A menina tinha 16 anos, 15, 16 anos, e nunca tinha conhecido o pai. Quando essa mulher engravidou, esse homem foi morar em São Paulo. E ele soube que tinha deixado essa mulher grávida, mas nunca voltou para reconhecer a filha. No Face, no bendito Face, porque o Face pode ser bendito, né? Nossa igreja tem usado o Face com muita sabedoria. No bendito Face, ele conhece a filha pela primeira vez na história. E se relaciona virtualmente com a menina pela primeira vez na história. E nessa relação ele diz, eu vou te ver, minha filha. Eu quero reparar um pouco do abandono que eu te dei. E vem para Recife. Só que em Recife ele não tinha ninguém. A família dele era toda de lá. Ele não tinha ninguém. Ele era um estrangeiro aqui em Recife. E ele chega para a mãe da menina, depois de articular tudo isso com a família, ele diz, olha, eu quero ver minha filha, mas eu não tenho onde ficar. Eu vou passar 3 dias aí. Eu posso dormir 3 dias na sua casa? E a mãe da menina disse, lógico, você não tem onde ficar. Você pode dormir na minha casa. E o homem dormiu na casa dela, dormiu. Eles não tinham nada, a não ser que os dois eram pais da mesma filha. Mas não tinha mais amor, não tinha mais nada. Foi um caso de adolescência que passou. Só não ficou esquecido na história deles dois, porque houve uma gravidez. E esse homem arrependido queria reparar de alguma forma, e essa mulher deixou. Foram 3 dias especiais. Mas o pastor da igreja dela soube disso. Essa mulher cantava no coral, e aí ela foi disciplinada, porque um homem que não era o esposo dormiu na casa dela. Gente, então ela foi cortada do coral e ela foi cortada da ceia. A gente vai ter uma ceia aqui. Ela foi privada da ceia, cortada da Eucaristia, da ceia. Pode traduzir a Eucaristia para Sofia, que ela sabe, porque ela usa essa expressão. Não sei como é que você vai traduzir a Eucaristia. Ela foi privada disso. E ela chegou lá em Coqueiral muito triste. E disse, pastor, aconteceu isso, isso e isso. E ela se sentia da igreja, de certa forma, porque a filha era do projeto. E eu não quero nada, pastor. Eu só quero que o Senhor me deixe participar da ceia. Eu vou ficar frequentando Coqueiral e eu quero que o Senhor me deixe participar da ceia. Disse, minha linda, você pode participar da ceia. E tem um coral na nossa igreja. E ela começou a chorar. Disse, o senhor está querendo dizer que eu posso entrar no coral? Disse, lógico que você pode entrar no coral. E ela, muito alegre, entrou no coral. Mas tão logo a disciplina dela terminou, porque isso tem um tempo, durava 6 meses, ela voltou para a igreja dela. Porque agora lá na igreja dela, ela podia participar da ceia e podia participar do coral. Esse pastor que fez isso não é um homem malvado.
Não há dolo no coração dele. Não há maldade no coração dele. Só há uma conceituação no coração dele de que aquela mulher tinha quebrado a santidade da igreja, dela e da igreja, e ela precisava ser punida por isso. Aquele sacerdote e aquele levita não tocaram no homem por causa da busca pela santidade. O erro não está nisso. O erro está em buscar um padrão de santidade que Deus nunca pediu para nós buscarmos. Esse é o erro. Porque a religião do sacerdote e do levita dizia o seguinte: se você tocar numa pessoa com sangue, você fica proibido de participar dos atos religiosos por X dias, por tantos dias. Você tem que fazer um ritual de purificação assim, assim, assado, e só depois de tantos dias você vai poder entrar no templo. Quando aqueles dois homens viram aquele sujeito caído, passaram longe, com medo do mínimo de contaminação que pudesse mexer na sua santidade. Você entende? Está claro isso? Entendeu? Entendeu por quê que eles não fizeram aquilo? Por que eles não fizeram aquilo? Porque eles estavam buscando a santidade do jeito deles. Pastor, isso está errado? Jesus disse que estava. Isso está errado. Cabe a nós entender que isso está errado. Que essa santidade não pode ser alcançada nos arranjos religiosos. E Coqueiral entende isso muito bem. Cabe a nós entendermos isso. Quantas e quantas e quantas pessoas eu não recebo semanalmente que são vítimas de igrejas que estão buscando a sua santidade na lei, na religião. Não é aí, não é por aí. Eu contaria aqui 1000 exemplos para vocês. Deixa eu contar um. Qualquer igreja que eu já entrei, que eu conheço, que chegar um bêbado para o culto, rapidamente, no mínimo, uma pessoa, e geralmente essa pessoa tem uma função eclesiástica, ou seja, uma função na igreja, eclesiástica significa na igreja, tem uma função na igreja que se chama diácono. Quem é mais novo em Coqueiral se perdeu nessas funções porque a gente não usa mais. É o diácono que vai lá ficar com o bêbado, porque aquele bêbado é pessoa não grata naquele culto, e ele fica ali por tolerância. Mas eu já vi dezenas de casos que eles são proibidos de entrar porque estão fedendo a cachaça. E o dia chegou um em Coqueiral, fedendo a cachaça, mais lúcido. E sentou, o culto ia começar e ele disse: pastor, eu quero participar do culto hoje, eu sei que eu bebi, mas eu senti vontade de entrar, tem algum problema? Eu disse: não, tem, lógico, você é bem-vindo. E ele disse: pastor, eu era da igreja X, aí disse a igreja, e eu tocava violão e cantava, e era muito bom esse tempo da minha vida. Olha, o senhor conhece aquela música? Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Conheço. Eu cantava e tocava essa música como ninguém. Se você ainda sabe tocar e cantar essa música, aí a pupila dilatou, o olho arregalou. E ele disse: sei, pastor. Eu disse: quer tocar essa música no culto de hoje? Não tem como o sujeito não chorar. Talvez você não entenda isso porque você nunca viveu, se você nunca viveu a exclusão, como eu vivi, de querer participar de uma relação com Deus, mas não poder, porque eu não estava enquadrado no arranjo religioso. E esse homem começou a chorar e disse: o senhor está querendo insinuar o quê? Disse: eu estou querendo te convidar para cantar essa música no culto que vai começar daqui a pouco. Ele fez: e eu posso? Eu disse: Deus vai ficar muito feliz. E aí ele pegou o violão, cantou. A igreja cantou com ele de uma forma que eu nunca vi, ainda era no templo antigo. De uma forma que eu nunca vi num culto de quarta. Nunca vi a igreja cantar. Fiz isso uma vez com uma mulher que era prostituta, que também já tinha sido crente. E também estava excluída, mas foi me procurar com saudade desse tempo, porque ela cantava. E eu disse: você não quer cantar no culto de hoje? E a mesma reação, de choro. Faltava meia hora para o culto começar, ela correu em casa, vestiu outra roupa, veio e cantou. Nós, a IBC, nós aplaudimos, nós glorificamos ao Senhor. E esses dias essa mulher me convidou para ser amiga dela no Face.
Pouco tempo depois ela voltou para a igreja, voltou para Jesus, e até hoje ela está convertida. Vivia lá em Coqueiral, todo mundo sabia que ela sustentava os filhos vendendo o corpo, todo mundo conhece. Se eu disser o nome dela aqui, todo mundo que é do bairro vai saber quem é, mas ela hoje voltou à sua relação com Jesus. Por causa de que um dia ela encontrou de novo a possibilidade de se relacionar com Deus do jeito que ela estava. E Deus, eu quero falar para a pessoa que se considera mais suja. Algumas pessoas aqui estão pensando, deve ser eu, deve ser eu. Se você acha que é você, então é para você que eu quero falar. Você tem que se sujar muito mais ainda, para que Deus tenha um pingo de chance de não querer se relacionar contigo. E eu quero te dizer uma coisa, você pode se tornar a pessoa mais imunda do mundo, Deus sempre vai querer te achar. Sempre, sempre. Não adianta. Você pode entrar no fundo do abismo, Deus sempre vai à sua procura. Sempre, sempre, sempre. A gente cantou aqui que nós somos esses braços, nós somos essas mãos, nós somos esses pés. Aí Jesus bota do outro lado da parábola o samaritano. Somos nós, talvez. Porque aqui não há, eu acho que na Igreja Batista em Coqueiral, poucas pessoas se enquadrariam como levitas e sacerdotes. Somos nós, os samaritanos. Nós, a igreja que tantas vezes é criticada por outros crentes, porque é a igreja que perdeu a santidade. Mas somos nós, é você, sou eu, que Deus chama para passar por aquele homem e não ter medo de sujar as suas mãos, porque o padrão de relacionamento que Deus pede para mim e para você com Ele é o padrão na vida. Agora, por que eu estou falando tanto da parábola? Porque aquele homem não tinha entendido o ensino que veio antes da parábola. E aí o ensino diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua entendimento e com todas as suas forças. Com todo o seu coração, ou seja, ame o Senhor teu Deus. Coração significava o centro das emoções. Com todas as suas emoções. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua alma. O centro da relação homem Deus, no sentido espiritualmente, falando espiritualmente, com todo o seu entendimento, psique, o centro da sua psique, da sua lógica, da sua capacidade de entender as coisas. E com toda a sua força, ou seja, com o centro das suas possibilidades de fazer as coisas. Jesus não precisava usar a parábola. Jesus não precisava, se aquele homem tivesse entendido que a relação dele com Deus significava uma relação que envolvia toda a sua vida, mente, coração, alma e força. Pneuma biopsicossocial, a gente pode usar essa palavra com hífens. Pneuma é espírito, bio é corpo, psico é mente, social, relações. Ok? Aí, quando eu penso que nós devemos ser santos, ontem eu conceituei santidade. Você lembra o que foi que eu disse aqui ontem, o que é santidade? Me ajudem? Alguém já disse a palavra-chave. Agora só falta enfeitar o conceito. Deus como primazia na minha vida. Deus em primeiro lugar na minha vida. Essa foi a tese do sermão de ontem, da pregação de ontem. Agora a tese da pregação de hoje está dizendo: para que Deus tenha primazia na minha vida, essa minha relação com Ele deve envolver, ou esse meu amor por Ele, esse primeiro lugar que Ele exerce na minha vida, que ontem ficou tão claro isso aqui, deve envolver toda a minha mente, toda a minha alma, todo o meu coração, todas as minhas forças, a totalidade da minha vida. Querido, preste atenção nisso. Vem aqui de novo outro eixo central
Quando eu era estudante do curso de sargento, que o sargento, o tenente instrutor dizia, gaivota, ou seja, isso vai cair na prova, era uma expressão militar que dizia, isso vai cair na prova. A gente acordava na hora e pegava o lápis e o papel, porque aquilo que ele ia dizer era importante. Então presta atenção que isso é gaivota, isso que eu vou dizer aqui é fundamental, é mais um eixo fundamental dessa pregação. Se você está chamando Deus para exercer a primazia na sua vida, Ele tem que exercer a primazia na sua vida toda. Se converter, e olha a mudança de conceito, olha a mudança de paradigma. Se converter, então, deixa de ser o ato de levantar a mão e fazer parte de uma religião, entrar no hall, na relação de membros de uma igreja, participar de ritos, ceia, batismo, cantar em conjuntos, frequentar os cultos. Se converter passa a ser muito mais do que isso, porque conversão é a sua decisão de deixar Deus exercer a primazia na totalidade da sua vida. De maneira que a relação com Deus não vai se acabar quando esse culto se acabar, mas a sua relação com Deus vai continuar na totalidade da sua vida. O que é que você vai fazer hoje? O que é que você vai fazer amanhã? O que você faz na escola? Como é a sua relação com seus pais? Ontem um garoto chegou para mim ontem aqui, depois do culto, e disse, pastor, eu vim aqui porque eu quero te pedir desculpas. Por quê? Não, porque mais cedo aconteceu isso e isso e isso entre nós. E eu fiquei feliz, lógico que ele não precisava me pedir desculpas. Eu não fiquei feliz pelo pedido de desculpas. Eu fiquei feliz porque ele entendeu que o lugar de exercício da nossa espiritualidade é o dia a dia. E esse menino podia muito bem estar agora, ontem, no galo da madrugada, mas ele resolveu estar aqui. E ontem ele entendeu que Satanás não ia ter poder de tirar ele daqui de dentro. E ele percebeu que o que tinha acontecido talvez fosse uma fagulha de Satanás para que ele saísse daqui. Mas ele não saiu, depois ele entendeu. A gente vai entendendo essa relação com Deus na totalidade da vida. Rian ontem perguntou para mim, pastor, aí eu estou te devendo essa conversa, conte como foi o seu chamado para ser pastor. Eu tenho que entender como é que foi o seu chamado para ser pastor, porque eu tenho que entender como é que Deus fala. Alguns de nós aqui talvez nem entendam como é que Deus fala. Alguns vão buscar a fala de Deus na religião. Deus fala na palavra da pregação do pastor, Deus fala na Bíblia, ou Deus fala no profeta, ou pelo profeta ou profetisa, que não sabe nada da minha vida, que nem aconteceu com a irmã Maria ontem aqui, não sabe nada da minha vida e chega e conta tudo. Algumas pessoas procuram buscar isso, e muita gente achando que essa relação com Deus só acontece nos elementos religiosos, deixam de perceber que Deus está falando o tempo todo. E Deus está falando o tempo todo, na totalidade da sua vida, se utilizando de tudo. Você quer saber, por exemplo, Rian, como é que Deus fala? Deus fala assim, ó, você está comendo uma bolacha nesse acampamento, que é uma casa de 150 pessoas, não é a sua casa, é a casa de 150 pessoas. Aí você pega aquele saquinho de bolacha e joga no chão. E de repente alguma coisa no seu coração diz, isso não está certo. Isso é Deus dizendo para você, isso está errado. Entende como Deus fala? Todas as orientações que nós temos para fazer o que é certo na totalidade da nossa vida, ou seja, em cada aspecto da nossa vida, é Deus nos orientando. Agora, cabe a nós obedecer ou não? Cabe a Rian pegar o saquinho e botar no lixo ou deixar o saquinho ali? Eu estou dando esse exemplo do saquinho de bolacha, mas isso vai para todas as coisas das nossas vidas. Porque Deus está se relacionando conosco em todo momento. Uma pessoa chegou para um pregador uma vez e disse, quantas horas você ora por dia? Ele disse, 24. 24. Como assim você ora 24 horas por dia? Você não para dormir, você não para comer, você não para trabalhar, você não para fazer umas coisas ali com sua esposa, você não para... Ele disse, eu paro para tudo isso.
Sim, e como é que você consegue fazer tudo isso e orar ao mesmo tempo? Inclusive dormir e orar ao mesmo tempo? E ele disse assim: você está achando que oração é só quando eu falo com Deus? Oração é quando Deus fala comigo. E nessa dinâmica da relação entre Deus e eu e Deus, não há um segundo da minha vida que Ele não esteja comigo e eu não esteja com Ele. A Bíblia diz que Deus cuida daqueles que são dele, enquanto aqueles que são dele estão dormindo. Já pensou? É você dormindo e Deus cuidando de você. Isso é uma dinâmica de santidade que envolve toda a totalidade da vida. Quando isso acontece, irmãos, nós ganhamos um monte de prêmios. O primeiro dele é liberdade. Eu digo no Arraial, e talvez eu vá dizer isso na quadrilha hoje, eu digo um slogan que é interessante, eu digo assim, amanhã, eu digo assim, IBC, a igreja em que você pode ser crente e gente ao mesmo tempo. Porque quando nós entendemos que essa santidade que nós queremos, que Deus exerça primazia nas nossas vidas, está presente na totalidade das nossas vidas, nós podemos ser crente e gente ao mesmo tempo. E essa santidade vai nos dar a condição de entrar na lama sem nos sujarmos com ela. Essa santidade vai fazer você chegar lá na boca de fumo do crack. E você vai lá para o fundo do poço, movido por amor, por um colega seu, que brincou contigo, que cresceu contigo, mas que está ali, naquele lixo. Mas você não é um mero religioso que não pode entrar ali. Você é alguém que Deus exerce primazia na sua vida. E se Deus exerce primazia na sua vida, você não vai passar do outro lado da estrada, não. Você vai chegar lá e vai dizer: Carlos, meu velho, eu tenho uma droga massa para te apresentar, que o crack perde feio. Vamos aqui que eu quero te falar de Jesus. Rapaz, saia disso. Sabe o que é isso, gente? Isso é você fazendo a mesma coisa do samaritano, limpando as crecas, limpando as feridas do Carlos que está nas drogas, da Antônia que está na prostituição, limpando a ferida. Eu estou doido para terminar esse sermão, mas está difícil. Mas não se preocupe não. Querida e querido, se a igreja, olha outra gaivota aqui, outra gaivota, isso cai na prova. Se a igreja deixar de fato que Deus seja a primazia dela, na vida dela, e entender que esse exercício desse comando de Deus na sua vida envolve o comando de Deus em tudo, essa igreja muda esse mundo. A igreja de Jesus tem poder para mudar o mundo. A Bíblia diz assim, em Atos 1:8, que Deus nos deu dinamis, que no grego é grego dinamis, que em português é poder, ao colocar sobre nós, em nós, o seu Espírito. Ninguém é mais poderoso do que um convertido. E nenhuma instituição é mais poderosa do que a igreja do Senhor. A igreja não muda o mundo, porque Deus não é primazia da igreja. A primazia da igreja é a religião. E olhe, volte de novo para a parábola do bom samaritano. Por causa da religiosidade exercer a primazia na vida daquele sacerdote e daquele levita, eles buscando o pico da sua santidade, o máximo da sua santidade, eles entraram no mais profundo da sua imundícia. Então é perigoso entender errado. E nós somos privilegiados, porque nós estamos aqui. E eu tenho certeza absoluta que essa mensagem, eu não quero ser o dono da verdade, mas dessa eu quero, porque eu estou apenas repetindo com detalhamento aquilo que Jesus ensinou naquela parábola. Então eu não sou o dono da verdade, Jesus é o dono da verdade, e ele ensinou isso. Isso é verdade. Por isso que em Coqueiral eu jamais vou deixar, ou eu não vou dizer que jamais vou deixar, mas sempre vou lutar, toda vez que eu tiver que decidir entre um aspecto da religião e o sujeito que está sofrendo. Não vou dizer que eu vou conseguir sempre, não.
Mas o sujeito que está sofrendo tem que ser primaz no meu cuidado com ele. Hoje à noite a gente vai trabalhar, e todas essas pregações elas serão continuadas. Humanamente santo. Santo. Deus tem primazia na minha vida. Humanamente santo. Ele tem primazia na minha vida. Ele não tem primazia na minha vida de crente. Ele não tem primazia na minha vida espiritual. Ele tem primazia na minha vida. Ele tem primazia na minha vida quando eu estiver prestes a dar uma cantada para transar com a moleca. Ele tem primazia na minha vida quando eu estiver prestes a digitar ali no Google a palavra sex ou sexo. Ele tem primazia quando eu colocar lá no Google um palavrão para ver fotos de sexo explícito. Ele tem primazia quando eu chegar nas minhas relações de escola e o camarada dizer, olha aí, a 2, a letra é B, bota aí B. Ele tem primazia nisso. Ele tem primazia em tudo. Isso é ser humanamente santo, entende? Então, quando Deus tocou meu coração e disse, Zé Marcos, tudo começa na santidade. E em 2003 eu ia cometer um erro terrível, estratégico na igreja, porque eu estava querendo horizontalizar tudo na IBC e Deus não deixou. Mandou sinais e Deus não deixou. E esses sinais me fez me calar. E Deus disse assim, Zé Marcos, tudo começa na santidade. Tudo começa na santidade. Tudo começa na santidade. E eu, sim, Senhor, eu sei. Então me diga o que é santidade. E ele disse, santidade é quando eu exerço primazia na sua vida. Eu disse, tá bom, e como é que isso acontece? Ele disse, isso acontece em todas as relações da sua vida. E aí trouxe esse texto, que é fantástico, porque esse texto é alguém que entende tudo das mais de 1000 leis que existiam e pergunta a Jesus, como é que eu resumo tudo? Aí Jesus traz essa pérola que a gente vai estudar esse acampamento todo. Agora, ontem estudamos o primeiro S e o segundo H. Começando sempre pelo H, estudamos o primeiro pé do tripé, humanamente santos, ou humanamente santo. O padrão de relacionamento, o nível de relacionamento que Deus quer que haja entre você e Ele, entre eu e Ele, começa por esse primeiro H e por esse primeiro S, humanamente santo, ou seja, Ele tem primazia na minha vida e Ele tem primazia na minha vida toda. Amém?